Esses dias eu recebi no meu Instagram a seguinte pergunta: qual que é o melhor exercício para conseguir emagrecer? E eu pensei assim, acho que é melhor eu fazer um conteúdo sobre isso, porque em 15 segundos não dá para responder de fato o que você tanto deseja. Que no caso é o emagrecimento. Entender qual tipo de treinamento, qual exercício que vai mais potencializar isso. Então é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. E até o final desse vídeo você vai sair daqui sabendo qual é o melhor exercício, ou se tem um melhor exercício. Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que o emagrecimento ele é um balanço energético negativo. As pessoas elas engordam porque elas fazem um balanço energético positivo. Ou seja, elas comem mais calorias, consomem mais calorias do que ela gasta. Então, quando você faz um exercício, seja lá qual for, você está gastando calorias realizando aquele exercício. O que faz as pessoas engordarem é que elas comem mais, consomem mais calorias do que elas gastam no seu dia a dia. E a gente não gasta energia só na hora que a gente está realizando um exercício, a gente gasta energia no nosso dia a dia. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, como pedreiro, ela gasta mais energia que uma pessoa que trabalha como recepcionista. Por quê? Porque o recepcionista ele fica o dia inteiro sentado, ele movimenta os dedos e tal, faz uma coisinha lá. Agora o pedreiro não, ele está batendo uma laje, está subindo um bloco para cima. Ou seja, ele está gastando mais energia. Então o gasto energético dele diário é maior do que uma pessoa que trabalha como recepcionista. Então para ele, talvez emagrecer seja mais fácil, mas nem todo mundo tem essa profissão. Então é preciso incluir na sua rotina o exercício físico. Entende? Então, quando a gente fala de balanço energético negativo, que seria você gastar mais energia no seu dia do que você consumir, a gente está falando do dia inteiro, não simplesmente na hora que você está praticando algum exercício, mais o que você faz durante o dia. E aí você já começa a pensar assim, então quanto mais eu fizer, mais eu vou emagrecer, né? Então se eu passar o dia inteiro na academia, fazendo vários exercícios, fazendo horas e horas de bicicleta, caminhada, eu vou conseguir emagrecer mais rápido. Não funciona bem assim, entende? É um processo. Seria todos os dias você manter um déficit calórico, que seria gastar mais energia do que consumir diariamente. Então, é impossível num dia só você compensar todos os dias que você ficou em balanço energético positivo, que você ficou em superávit calórico, que você ficou consumindo mais calorias do que gastando. Mas antes de eu explicar ainda mais qual é o melhor exercício, você tem que entender isso bem claramente, porque faz parte do processo. Tem uma diferença entre calorias e o que você come, tá? Então tem alimentos que você come que ele faz um grande volume, né? Só que ele não é tão calórico. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor a batata inglesa e o arroz. Então 150 gramas de arroz equivale a 250 gramas de batata. Ou seja, a batata faz um volume maior do que o arroz, só que ela tem a mesma quantidade calórica. Consegue entender? A batata ela demonstra mais volume. Você come, você enche mais. Claro que isso é um exemplo, mas existem vários exemplos. Por exemplo, tem alimentos que eles são em potencial muito calórico. Por exemplo, um chocolate. Você come é uma barrinha pequenininha, mas é muito calórico. Você poderia comer muito mais em relação a comida, a alimento. Então, isso conta muito na hora de você pensar em emagrecimento, tá? Então, o que que importa? Importa você fazer um treino que você gaste mais energia. Sim, mas não necessariamente seria passar mais tempo numa academia, entende? Então, existem exercícios que vão fazer você gastar mais energia quando você estiver executando, e eles também vão fazer você gastar energia depois de executar. Por quê? Vou te explicar. Até o final desse vídeo você vai entender. Então vamos lá, vamos começar dando um exemplo de um exercício que não gasta tanto energia. Uma cadeira extensora. Por que ela não gasta tanta energia? Porque você movimenta apenas uma articulação, que no caso é a articulação do joelho, e você contrai ali o quadríceps. Ou seja, você está utilizando um músculo só, movimentando uma articulação. Então, por esse motivo, não é um exercício que gasta muita energia. Agora, vou dar um exemplo de um exercício que gasta muita energia. Agachamento. Por quê? Porque se você analisar, o agachamento ele faz você movimentar a articulação do tornozelo, a articulação do joelho, a articulação do quadril. E por movimentar essas três articulações, que é mais do que uma,
você movimenta muitos músculos, é praticamente os membros inferiores inteiros, até os superiores de forma isométrica. Você está contraindo abdômen, tá segurando a barra nas costas. Então você está gastando muita energia fazendo esse exercício. Então quando você compara o gasto energético de uma cadeira extensora com um agachamento, você percebe que o agachamento gasta muito mais energia. E você, gastaria o mesmo tempo de execução. Se você fosse fazer 4 séries numa cadeira extensora e 4 séries no agachamento, você gastaria o mesmo tempo, porque seriam ambos 4 séries, né? A diferença é que você sentir um cansaço muito maior no agachamento, porque ele realmente exige muito mais. Então, na hora que você pensa qual é o melhor exercício para emagrecer, você tem que pensar nos exercícios que movimentam mais articulações. Então, você olha, opa, está movimentando o tornozelo, está movimentando o joelho, está movimentando o quadril. Opa, então quer dizer que eu estou gastando mais energia. Vamos dar um exemplo de membros superiores, né? Crucifixo seria um exercício que não gasta tanta energia, né? Por quê? Está movimentando apenas a articulação do ombro. Agora um exercício que gasta mais energia para peito, supino com barra. Por quê? Porque eu estou movimentando a articulação do ombro e a articulação do cotovelo, ou seja, mais do que uma articulação, duas. Por esse motivo, você consegue pegar mais peso num supino reto do que com um crucifixo. Então, no supino reto com barra, você consegue gastar mais energia do que no crucifixo. Vamos ver outro exemplo. Agora, para um exemplo de costas, pull down. Pull down, quando você está realizando o movimento, você só movimenta uma articulação, que no caso é a articulação do ombro. Quando você faz uma remada curvada, você está gastando mais energia, porque está movimentando a articulação do ombro e também a do cotovelo. Ou seja, você está utilizando mais músculos para fazer uma remada curvada do que um pull down. Então você começa a entender que exercícios que você utiliza mais de uma articulação são exercícios que você gasta mais energia. E gastar mais energia é importante para quê? Para um balanço energético negativo. Então, quanto mais você gasta energia, melhor. E não necessariamente é gastar tempo na academia. Vocês perceberam que é só a escolha dos exercícios. Como no primeiro exemplo da cadeira extensora e o agachamento. Você vai gastar o mesmo tempo executando os dois, porém no agachamento você vai gastar mais energia. Então não é o tempo de treino, mas o gasto energético. E para você ter uma ideia, exercícios que movimentam mais articulações, ele é importante porque você gasta mais energia executando, mas você gasta mais energia pós-exercício. Por quê? Porque quando você treina, e aí você treina bem, e você sente aquela pequena dor no dia seguinte, o seu músculo vai precisar se recuperar. E nesse processo de recuperação, ele gasta mais calorias, entende? Então, além de você estar gastando energia treinando, você está gastando energia também, quando você está descansando o seu músculo. Então, vamos voltar para o exemplo da cadeira extensora e o agachamento. A cadeira extensora, quando você está realizando ela, você vai ficar com o quadríceps no máximo dolorido. Por quê? É um exercício isolado para quadríceps. Então, apenas a musculatura do quadríceps vai precisar se recuperar. Agora, quando você faz um agachamento, não é só o quadríceps. Vai precisar se recuperar o quadríceps, os glúteos, vai precisar se recuperar a posterior de coxa, até mesmo a panturrilha, os músculos estão trabalhando de forma isométrica, abdômen, costas, está segurando, sustentando a barra. Então, perceba que exercícios que trabalham mais de uma articulação, além de ele gastar mais energia no momento, ele gasta mais energia também pós. Por quê? Porque ele atinge mais músculos, ou seja, mais músculos do seu corpo precisará se recuperar. E por esse motivo, vai gastar aí mais energia nesse processo. Então, quando a gente pensa qual é o melhor exercício para emagrecer, a gente tem que pensar em exercícios que movimenta mais de uma articulação. Por quê? Vai te trazer um gasto energético maior. Mas para você emagrecer, você precisa também controlar o lado da alimentação, porque é um balanço energético, ou seja, todos os dias você precisa gastar mais energia do que consumir, entende? E esse gastar mais energia não é fazer loucura, passar horas e horas numa esteira, horas e horas na academia, treinos de 3 horas, não. É só selecionar ótimos exercícios. Vocês entenderam que tem diferença entre ter um treino eficiente e ter um treino longo, entende? Então é importante ter esses exercícios, que a gente chama de exercícios multiarticulares. Por quê? Movimento mais de uma articulação. É importante ter esses exercícios no seu treino. Por quê? Vai fazer você gastar mais energia para conseguir emagrecer e, além disso, tonificar os seus músculos. E muito legal fazer esses exercícios de musculação. Eu poderia citar aqui esteira, poderia citar bicicleta, poderia citar outros exercícios e fazer comparação. Mas eu estou falando de exercícios da musculação porque além de você gastar energia quando você executa, você gasta energia
após o exercício. E ele também faz você construir mais massa muscular. E quando você tem um corpo com mais massa muscular, você tem um corpo mais gastão, um corpo que gasta mais energia, entende? Então imagina um carro, beleza? Imagina um Celta, que seria um corpo sem muito músculo. Imagina uma Hilux, seria um corpo com muito músculo. Qual que bebe mais? Qual que usa mais combustível, né? A Hilux, por quê? É um portezão, né? Então quanto mais músculo você tem no seu corpo, mais ele vai gastar energia. Então, quando a gente pensa em qual o melhor exercício para emagrecer, a gente pensa nos exercícios de musculação, os exercícios que movimentam mais de uma articulação. Então, eu dei alguns exemplos. Vou dar mais exemplos. Ó, agachamento é um exercício multiarticular, leg press, afundo para membros superiores, supino reto com halteres ou com barra, remada curvada, remada baixa, entre outros. Então tem uma grande gama, uma variedade de exercícios que são multiarticulares, que trabalham mais de uma articulação, que vai fazer de fato você conseguir emagrecer. Então, busque fazer esses tipos de exercícios e também controlar ali a sua alimentação para que de fato, você consiga aí emagrecer e potencializar os seus resultados. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e comenta se você já toma essas atitudes. Tá bom? Forte abraço. Aqui é o Vini, personal trainer online, criador do Método Vitrine, então treinamento que faz as pessoas emagrecer e tonificar o corpo.